Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, peregrinos aqui presentes, sejam todos bem-vindos a este santuário. Queremos também saudar aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. Reunidos para celebrar esta Santa Eucaristia, peçamos ao Senhor a graça da sua misericórdia na nossa vida. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, que peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Preparai, Senhor, os nossos corações com o poder da vossa graça, para que no dia da vinda de Cristo, vosso Filho, mereçamos entrar no banquete da vida eterna e receber dele mesmo o alimento do céu. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Sobre este monte, o Senhor do Universo há de preparar para todos os povos um banquete de manjares suculentos, um banquete de vinhos deliciosos, comida de boa gordura, vinhos puríssimos. Sobre este monte há de tirar o véu que cobria todos os povos, o pano que envolvia todas as nações. Ele destruirá a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces e fará desaparecer da terra inteira o opróbrio que pesa sobre o seu povo. Porque o Senhor falou. Dir-se-á naquele dia: Eis o nosso Deus, de quem esperávamos a salvação. É o Senhor em quem pusemos a nossa confiança. Alegremo-nos e rejubilemo-nos, porque nos salvou. A mão do Senhor pousará sobre este monte. Palavra do Senhor.
alma descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Habitarei para sempre na casa do Senhor. Habitarei para sempre na casa do Senhor. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Habitarei para sempre na casa do Senhor. Habitarei para sempre na casa do Senhor. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. Habitarei para sempre na casa do Senhor. Habitarei para sempre na casa do Senhor. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Habitarei para sempre na casa do Senhor. Habitarei para sempre na casa do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor vem salvar o seu povo. Felizes os que estão preparados para ir ao seu encontro. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, foi Jesus para junto do mar da Galileia. Subiu ao monte e sentou-se. Veio ter com ele uma grande multidão, trazendo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, que lançavam a seus pés. Ele curou-os de modo que a multidão ficou admirada, ao ver os mudos a falar, os aleijados a ficar sãos, os coxos a andar e os cegos a ver. E todos davam glória ao Deus de Israel. Então Jesus chamou a si os discípulos e disse-lhes: Tenho pena desta multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho que comer. Mas não quero despedi-los em jejum, pois receio que desfaleçam no caminho. Disseram-lhe os discípulos: Onde iremos buscar, num deserto, pães suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam-lhe: 7 e alguns pequenos peixes. Jesus ordenou então às pessoas que se sentassem no chão. Depois tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e foi entregando aos discípulos, e os discípulos distribuíram pela multidão. Todos comeram até ficarem saciados, e com os pedaços que sobraram encheram 7 cestos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, na vivência desse tempo favorável, que é o tempo do Advento, a palavra do Senhor vem como luz para iluminar a nossa caminhada de fé, para iluminar a nossa vida e a nossa preparação na espera da vinda do Senhor. O Senhor, no Evangelho, apresenta-se como aquele que vem para salvar. Jesus vem para salvar, não para condenar, mas para dar a vida. E a sua regra, hoje nesse Evangelho, é a compaixão, é a misericórdia. Como é bonito nós vemos o gesto de Jesus, que tem compaixão daquela multidão que estão a andar com ele há 3 dias sem ter o que comer. Há aqui a preocupação também de Jesus para não despedi-los com fome. Por isso chamamos a atenção para os gestos de compaixão de Jesus para com aqueles que mais sentem necessidade. Então Jesus é o Deus misericordioso. Jesus é aquele que salva, liberta, devolve a dignidade de vida. Quer que os excluídos vão para o meio. Então é Ele a quem nós devemos, é nele que nós devemos colocar a nossa confiança. Como é bonito nós vermos no Evangelho que muitos levavam até Jesus aqueles que mais necessitavam, aqueles que mais são excluídos daquela sociedade, e quem sabe também de hoje, e ainda outros mais. Naquela altura, diz o texto evangélico, os cegos, os coxos, os aleijados, os mudos, os surdos. Quais seriam e quais são os excluídos de hoje? Quais são aqueles que, com certeza, necessitando da bondade, da misericórdia de Deus, iam ou seriam levados ao encontro de Jesus?
talvez os refugiados, talvez aqueles que estão desempregados, que são os últimos, e assim continua tantas outras necessidades que quais nós sabemos. Então, diz ainda o texto evangélico, ele curou a todos, de modo que os cegos enxergaram, que os mudos falaram, enfim, todos foram curados. Mas o mais importante de tudo isso era o reconhecimento que os outros que tinham levado toda aquela gente, a sua atitude de louvor, dar glória a Deus por aquilo que estavam a ver. Dar glória a Deus pela libertação, dar glória a Deus pela cura e salvação, dar glória a Deus pela felicidade do outro. Como é bonito vermos os outros felizes. Infelizmente, nem todos gostam de ver outras pessoas felizes. Então, o Senhor nos convida nesse Evangelho também a sermos também fazendo parte desta gente que glorificou a Deus, mas também fazer parte daqueles que confiaram em Jesus, confiaram os seus problemas, confiaram os seus sofrimentos. Por isso, meus irmãos, acolhamos esse Evangelho, porque tudo isto mostra-nos quem é o Deus ao qual nós devemos confiar. E Jesus, mais uma vez, é apresentado nos textos do Evangelho como aquele que está sempre atento, está sempre a olhar, a ter a sua atenção, o seu olhar de bondade, de compaixão, de misericórdia, quando ele enxerga toda aquela gente que está ali a seguir porque tem sede da palavra de Jesus. Gostam de escutar Jesus. Então Jesus vai chamar também uma atenção aqui, porque nem mesmo os discípulos tiveram essa sensibilidade de poder perceber que aquela gente estava ali com fome. Então Jesus agora convida-os também a participar dessa compaixão. E é um convite para cada um de nós também. O Senhor convida-nos também a fazer parte dessa compaixão dele para com aqueles que têm fome ou que têm qualquer tipo de necessidade. Convida Jesus e mostra para eles esta necessidade. Então, meus irmãos, abramos então o nosso coração, abramos a nossa consciência, para que esta palavra de Deus venha fazer vida, venha nos dar força para compreendermos os gestos e a ação, a compreensão, o amor de Jesus. E tanto a primeira leitura como o Evangelho, nós podemos perceber que há aqui e que o Evangelho também nos aponta, e a primeira leitura aponta-nos para a realidade do banquete celestial, onde Deus promete-nos o fim dos nossos sofrimentos. Deus promete-nos a verdadeira felicidade. E digo com certeza que Deus cumprirá, porque Deus sempre cumpre as suas palavras. Não é como às vezes nós, que prometemos e não cumprimos. Então, Deus promete o fim dos sofrimentos, assim também como dar a felicidade nesse banquete celeste. Então, as leituras mostram-nos a verdadeira face de um Deus em Jesus. Deus da misericórdia, Deus que acolhe a todos. Essa realidade também do banquete celeste, nós podemos ter esta atenção, que aponta-nos para o banquete para todos os povos. Não é somente o meu pequeno grupo, não é somente a minha igreja, não é somente aqueles que eu acho que vão ser salvos, que vão fazer parte desse banquete. O banquete é apresentado para todos. Todos somos convidados a participar desse banquete. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, o convite que o Senhor faz a participar desse banquete está nas nossas mãos. Todos são convidados, mas o convite para poder entrar nesse banquete está nas nossas mãos. Se nós queremos ou não, depende da nossa resposta. Então hoje é o tempo, hoje é o dia em que nós devemos dar a nossa resposta ao Senhor.
qual será a minha resposta? Qual será o meu compromisso que eu faço com o Senhor para poder também fazer parte desse banquete celeste? Fazer parte desta realidade que o Senhor nos prometeu, de vivermos sem sofrimento e vivermos em plena felicidade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, peçamos a Jesus, Filho de Deus, que nos faça sentir a fome do seu pão e nos dê a alegria de sermos seus amigos, dizendo: Vinde, Senhor, e ficai conosco. Pelo Papa, dado por Deus à sua Igreja, pelos bispos, a ele unidos como pastores, e pelos presbíteros que servem os seus irmãos, oremos a Jesus, nosso pastor. Vinde, Senhor, e ficai conosco. Pelos que enxugam as lágrimas dos que choram, pelos que lutam pela paz na terra inteira, e por aqueles que trabalham pelo bem comum, oremos a Jesus, nossa verdade. Vinde, Senhor, e ficai conosco. Pelos coxos, pelos cegos e pelos mudos, pelos que têm qualquer deficiência e por aqueles que aliviam os que sofrem, oremos a Jesus, nosso caminho. Vinde, Senhor, e ficai conosco. Pelos que não têm pão, nem casa, nem trabalho, pelas multidões que vivem na miséria e por aqueles que dão emprego aos que o não têm, oremos a Jesus, que é a nossa vida. Vinde, Senhor, e ficai conosco. Pelos casais cristãos da comunidade, pelos que alimentam os que não têm que comer e se alegram no encontro com o Senhor, oremos a Jesus, nossa esperança. Vinde, Senhor, e ficai conosco. Senhor Jesus, fazei-nos saborear hoje do vosso corpo e sangue e saciar-nos um dia no reino eterno. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oblação deste sacrifício se renove sempre na vossa Igreja, de modo que a celebração do mistério por vós instituído realize em nós plenamente a obra da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Ele veio a primeira vez, na humildade da natureza humana, realizar o eterno desígnio do vosso amor e abrir-nos o caminho da salvação. De novo há de vir no esplendor da sua glória, para nos dar em plenitude os bens prometidos, que, entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar. Por isso, com os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta, Mártir e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, possamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only.
nosso Criador dos grandes astros, Jesus, eterna luz dos vossos crentes, divino Redentor da humanidade, ouvi as nossas súplicas ardentes. Descei, Senhor Jesus, dos altos céus, vinde trazer ao mundo a paz de Deus. Oremos. Concedei, Senhor, pela vossa bondade, que este divino sacramento nos livre do pecado e nos prepare para as festas que se aproximam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E nesta continuação da nossa caminhada rumo ao Natal do Senhor, nesse tempo que nós estamos a viver, acolhamos a palavra do Senhor a cada dia, meditando-a e colocando-a em prática. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenha todos um bom dia, saudamos aqueles que também nos acompanharam e rezaram conosco. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.